E abordar essa temática de microbiologia das doenças periodontais, é interessante que a gente volte um pouquinho no tempo e observe numa perspectiva histórica, né? A gente vai iniciar nossa jornada aproximadamente 400 anos atrás, então, na Holanda, em meados de 1650, né, onde um leigo chamado Anton van Leeuwenhoek, ele pela primeira vez na história descreveu a microbiologia oral. Após criar um rudimentar microscópio óptico, Leeuwenhoek descobriu micro-organismos batizados por ele como animalículos. E aí a gente pode observar os diferentes morfotipos bacterianos, né? Ele utilizou material coletado da sua própria boca. E aí a gente vai avançando mais ou menos 250 anos, né? No final do século XIX, né? Um americano, né, que viveu muito tempo em Berlim, o Longby Dayton Miller, ele foi um eminente microbiologista, também dentista. Ele estabeleceu um importante papel causal das bactérias orais na etiologia da cárie dentária. Ele trabalhou com um importante microbiologista em Berlim, né, chamado Robert Koch, e lá ele iniciou vários projetos de pesquisa que introduziram princípios biológicos modernos, né, na odontologia. Em 1890, o Miller formulou a teoria químico-parasitária da cárie dentária, onde ele sustentava que a cárie era causada por ácidos produzidos por bactérias orais após a fermentação de açúcares. Então foi a primeira pessoa que vinculou a etiologia da cárie com presença de bactérias. Foi esse senhor aí, né? Uma contribuição muito importante. Nos últimos anos de vida, ele contribuiu para essa teoria, a teoria chamada da infecção focal. Então essa teoria falava que a boca humana seria uma incubadora de diversos germes patogênicos, desempenhando um papel significativo na produção de diversas doenças do corpo. Então isso marcou o começo de uma era de estratégias de tratamentos dentários que tiveram como objetivo tratar doenças sistêmicas, eliminando os chamados focos da infecção na boca, né? E como resultado disso, nós tínhamos de pessoas no mundo todo com dentes extraídos como forma de profilaxia da chamada doença focal. Nessa primeira metade do século XX, 5 escolas, 5 teorias, 5 hipóteses, né, hegemônicas naquele momento ao longo do mundo, que versavam sobre a etiologia das doenças periodontais. Nós tínhamos a hipótese de doenças sistêmicas, né, que as doenças periodontais eram repercussões de doenças sistêmicas, como diabetes, deficiências nutricionais, tuberculose, neoplasmas. Tinha uma outra escola de pensamento que acreditava que as doenças periodontais eram resultados de uma atrofia ou degeneração, né? Então o osso ia perdendo a vitalidade, ia degenerando. Uma outra escola que falava da sobrecarga oclusal, do trauma oclusal. Fatores, uma quarta filosofia de que as doenças periodontais eram resultado dos irritantes locais, como excessos de restauração, cálculo, enfim, de trabalhos restauradores, né? E por fim, uma quinta corrente que falava da infecção bacteriana, né? Da placa dental acumulada na margem gengival. Então cada guru citava a sua teoria, a sua hipótese e tratava a doença periodontal de acordo com esse entendimento. Então quem acreditava em sobrecarga oclusal tratava a doença periodontal fazendo ajustes oclusais. E o fim dessa da era da infecção focal, ele foi sinalizado por vários marcos, né? Um deles foi um editorial no Journal of American Medical Association, em 1952, que declarou
o seguinte, abre aspas, muitos pacientes com doenças causadas, presumivelmente, por focos de infecção, não têm alívio de seus sintomas pela remoção do foco. Por outro lado, muitos pacientes com as mesmas doenças sistêmicas não têm evidente foco de infecção. Focos de infecção são tão comuns nas pessoas aparentemente saudáveis quanto naquelas com doenças. Então, fecha aspas. Então, ele se começou a questionar, né? Mas será que é isso mesmo que tá causando as doenças periodontais? E um pouco mais adiante, evidências epidemiológicas também, publicadas no final da década de 50, demonstraram uma associação entre a presença de depósitos bacterianos e inflamação gengival. E avanços científicos importantes depois, entre as décadas de 60 e 70, impulsionaram novos entendimentos na etiologia da doença. Os clássicos estudos de gengivite experimental em humanos, né, do Harold Lee, em 1965, e periodontite experimental em cães Beagle, do Linde, em 75, eles deram sustentação científica mais reconhecida para o papel das bactérias na etiologia das gengivites e das periodontites. Portanto, na década de 70, o papel das bactérias acumuladas na superfície dental como fator etiológico das doenças gengivais e periodontais já era consensual na maioria, né, na maioria das escolas do mundo, né? Então, essa visão de que depósitos bacterianos entendidos como uma massa biológica firmemente aderida aos dentes, não podendo ser removido por jato de ar ou água, ele batizou o conceito de placa bacteriana inespecífica ou não específica. Então, nesse momento, o papel etiológico da placa bacteriana nas doenças gengivais e periodontais estava claro, né? As bactérias iniciam e perpetuam a resposta inflamatória que se desenvolve nos tecidos gengivais. Nessa época, aceitou-se que a higiene bucal deficiente resultava no acúmulo de bactérias, né, na formação de placa bacteriana, que, se não fosse removida, invariavelmente resultaria no estabelecimento e progressão de doenças periodontais. Então, esse era o modelo, isso era o que se pensava nesse momento. Então, os tratamentos, eles buscavam, né, a placa zero, a gente chama de placa zero, né? O paciente não podia ter placa, porque se ele tivesse placa, ele ia ter doença, com certeza. Quando a gente avança um pouquinho no tempo, né, mais ou menos nos anos 80, avanços científicos importantes começaram a questionar esse modelo. Avanços nas técnicas microbiológicas permitiram isolar e cultivar micro-organismos periodontais, identificando possíveis patógenos entre os micro-organismos encontrados regularmente em níveis elevados nas lesões periodontais em relação àqueles observados em condições clínicas saudáveis. Além disso, evidências epidemiológicas longitudinais de acompanhamento dos pacientes encontraram um risco aumentado de destruição periodontal nos sítios colonizados por determinados micro-organismos. E o resultado do tratamento também passou a ser melhor quando esses micro-organismos não foram mais detectados nos exames de acompanhamento. É claro, não foram detectados porque as técnicas não tinham sensibilidade adequadas para detectar. E esse era o grande furo dessa teoria. Evidências epidemiológicas, como o estudo do Lee, publicado em 1986, que falava sobre a história natural de doença periodontal, eles demonstraram, por exemplo, que muitas pessoas com má higiene bucal não desenvolvem doença periodontal avançada. Inversamente, outras com boa higiene oral e de cooperação com protocolos de cuidados continuavam a ter progressiva destruição periodontal. Então, esses achados, eles vieram de estudos importantes, né, como esse estudo do Lee,
E esse estudo particularmente é um clássico, né? Eles acompanharam por 15 anos esses indivíduos, né? Eles não higienizavam os dentes e ao final do período que eles acompanharam, né, eles observaram que 8% desses indivíduos tiveram uma progressão rápida da doença periodontal, 81% uma progressão moderada e, estranhamente, 11% a despeito de terem muita dor, muita placa, muito cálculo, não desenvolveram nenhuma progressão das doenças periodontais, além da gengivite. Então, se todos os participantes da população exibiam placa abundante e depósitos de cálculo abundante, será que haveria alguma outra explicação, né? Quem sabe algum tipo de bactéria específica poderia estar causando essa progressão da doença periodontal? Então, esse entendimento da placa específica, ela impactou a visão de que a doença periodontal era causada por alguns micro-organismos específicos e seu tratamento, portanto, deveria buscar eliminar esses agentes específicos. Ela foi conhecida como a teoria da placa específica, né, em que se buscava com o tratamento a eliminação de patógenos. A terapia periodontal, né, no sentido de que se buscava eliminar bactérias específicas com a utilização de antimicrobianos, objetivando ter melhores resultados microbiológicos, né, já que se tinha descoberto as bactérias implicadas com a destruição periodontal. Em outras palavras, essa hipótese da placa específica teorizou que nem todas as gingivites evoluem invariavelmente para a periodontite, mas apenas os sítios que exibirem determinadas espécies bacterianas. E quando a gente vai um pouquinho mais para frente, né, a partir da década de 90, eles deram um outro passo importante, né, no entendimento da etiologia das doenças periodontais. E aí surge então o conceito de biofilme, né, e esse conceito ele veio de outros estudos, não da odontologia, de estudos marítimos, de estudos em encanamentos, em que se observava como as bactérias se agregavam em locais úmidos, né? E o que são biofilmes, né? Biofilmes são comunidades bacterianas que apresentam características distintas daquelas observadas quando essas mesmas bactérias são cultivadas em laboratório, né, em meio líquido ou planctônico. E didaticamente, quando a gente vai estudar a formação do biofilme em etapas, pode-se dizer que há 4 fases distintas, né? E a formação do biofilme, ela começa, o biofilme dental, estou me referindo, ela começa com a formação de uma película, um filme condicionante no esmalte dentário. Então aqui vocês observam a superfície dentária e esse amarelinho aqui é a película adquirida, né? E essa película adquirida, ela tem componentes que são representados aqui por esses componentes verdes aqui, que são macromoléculas que estão presentes dentro da saliva na cavidade bucal, né? Então são peptídeos, proteínas, glicoproteínas, queratinas, mucinas, fosfoproteínas, e essas glicoproteínas, essas macromoléculas, elas vão permitir que haja uma aderência inicial de algumas bactérias. Não são todas que têm essa capacidade, de algumas bactérias, de começarem a se aderir ao esmalte dental. Na verdade, é a película adquirida, né? E essa força inicial de aderência, ela é uma força, num primeiro momento, fraca, caracterizadas por ligações eletrostáticas ou ligações hidrofóbicas ou forças de Van der Waals, que são caracterizadas como forças mais leves, ligações que não são muito estáveis. Então, quais são as bactérias que conseguem chegar e aderir nessa primeira fase de formação do biofilme? Há uma específica interação
entre essas macromoléculas de adesão microbiana e os receptores na película. Os receptores na película, que são esses verdinhos, e as moléculas de adesão nas bactérias, que determinam se a célula bacteriana permanecerá associada à superfície. Então, não são todas as bactérias que possuem essas adesinas. Apenas uma proporção pequena de bactérias orais possui adesinas capazes de interagir com esses receptores de película, num primeiro momento, e essas bactérias são geralmente os organismos mais abundantes nos biofilmes dentários, né, logo após uma profilaxia, uma limpeza dentária. Ao longo das primeiras 4 a 8 horas, mais ou menos, de formação do biofilme, mais ou menos 60 a 80% das bactérias presentes nessa fase são do grupo Streptococcus, né? Outras bactérias também comumente encontradas nesse período, em menor número, são espécies que não conseguem sobreviver sem oxigênio, né? Que são os aeróbicos estritos, né? Exemplos, o Haemophilus, a Neisseria, e também tem organismos que podem crescer na presença ou na ausência de oxigênio, que são os aeróbicos facultativos, né, do grupo dos Actinomyces e da Veillonella. Então, todas essas espécies são consideradas as colonizadoras primárias, né, das superfícies dentárias. Então, o final dessa segunda fase, ele é caracterizado já não mais por uma aderência fraca, mas sim por uma fixação, uma ancoragem mais firme entre essas bactérias e essas superfícies, né, de acordo com interações específicas. E aí nós temos outros tipos de interações, que são ligações covalentes, ligações iônicas, pontes de hidrogênio, e aí é estabelecida uma ligação mais firme entre as bactérias e essas superfícies. É claro que em uma superfície rugosa, as bactérias estão mais protegidas contra forças de cisalhamento, fazendo então com que a mudança de uma ligação reversível para uma ligação mais forte, irreversível, ocorra com maior facilidade e frequência nessas superfícies mais rugosas. Então, nesse primeiro momento, a gente está falando essencialmente do grupo dos Streptococcus e dos Actinomyces, que são essencialmente os colonizadores primários que vão se ligar especificamente nessas macromoléculas presentes na película adquirida. Quando a gente vai indo para a fase 2, para a fase 3, aliás, né, que trata-se de a vinda de outras bactérias para esse biofilme, a gente está falando então que essas primeiras colônias de bactérias, elas vão fornecer novos receptores para adesão de outras bactérias. Essas outras bactérias, elas não têm adesinas com capacidade de ligar-se diretamente na película, mas elas precisam dessas colonizadoras primárias. Então, esse processo, né, é conhecido como coadesão ou coagregação. Pelo menos 18 gêneros da cavidade bucal já demonstraram alguma forma de coagregação, sendo que cada nova célula bacteriana aderida torna-se uma nova superfície que pode agir como uma ponte de coagregação para um novo tipo celular potencialmente aderente. E assim o biofilme vai formando a sua espessura. Então, passando essa fase 2, começa uma fase 3, em que vai aumentar a complexidade. Novas bactérias vão adentrar ao biofilme. Aqui uma bactéria muito importante é a Fusobacterium nucleata, essa bactéria aqui bem grande, e ela vai fornecer receptores para que várias outras bactérias consigam aderir ao biofilme, né? E concomitantemente interações metabólicas começam a acontecer entre o hospedeiro e os micro-organismos presentes até então nesse biofilme. Enzimas bacterianas que degradam proteínas do hospedeiro resultam em liberação de amônia, que ela vai ser usada pela bactéria como fonte de nitrogênio. A imina do ferro proveniente da quebra da hemoglobina do hospedeiro pode ser um importante para o metabolismo da porfiromonas gingivales.
Aumento nos hormônios esteroides, estão associados a significativos aumentos na proporção da prevotella intermídia. Então, de acordo com as características locais, vão haver interações metabólicas e esse biofilme vai concomitantemente, nós temos a produção de uma matriz intermicrobiana. E ela consiste em quê? Em materiais orgânicos e inorgânicos derivados da saliva, do fluido e dos produtos bacterianos. Ela vai funcionar, então, como uma barreira. Então, assim, substâncias produzidas pelo biofilme são retidas e essencialmente concentradas, o que vai facilitar essas interações metabólicas entre as diferentes bactérias. Então, dentre esses constituintes orgânicos e inorgânicos, os orgânicos presentes nessa matriz intermicrobiana, a gente pode destacar polissacarídeos, proteínas, glicoproteínas, material lipídico, e também tem componentes inorgânicos, como a presença de cálcio, de fósforo, de pequenas quantidades de outros minerais, como o sódio, como o potássio e como o flúor. Então, essas interações e essas concentrações orgânicas e inorgânicas, elas vão ajudar essa comunidade bacteriana, favorecendo então uma relação de troca entre elas. E num quarto momento, nós temos a sucessão bacteriana. E aí, claro, como o biofilme está cada vez mais espesso, mais complexo e com uma concentração maior de constituintes orgânicos e inorgânicos dentro dessa matriz intermicrobiana, essa complexidade vai aumentando. Nessas diferentes comunidades bacterianas, elas, obviamente, elas vão se estruturar a partir de um benefício mútuo de convívio. Isso quer dizer que há uma relação de troca entre essas diferentes bactérias. Por exemplo, a presença de bactérias anaeróbicas no biofilme subgengival, desde sua formação inicial, ela é viabilizada pelo estabelecimento de microambientes com diferentes potenciais redox no biofilme. Então aqui nós vemos um biofilme já estruturado com as 4 fases, e permeando todas essas bactérias aqui, que estão interligadas, interconectadas, nós temos então aquela matriz intermicrobiana que vai funcionar como uma barreira. Assim, as substâncias produzidas pelas bactérias dentro do biofilme, elas vão ficar retidas e concentradas, o que vai vai facilitar essas interações metabólicas entre as diferentes bactérias. Também já foi observada a presença de canais de circulação, que caracterizam quase como um canal de circulação primitivo no interior dos biofilmes, que oferece condições para que não só haja troca entre as bactérias e o meio circundante de nutrientes, como também metabólitos e outros constituintes, como possivelmente também permite trocas entre as colônias que compõem a comunidade local. Então, esses canais de circulação permitem tudo isso, e o biofilme vai se amadurecendo e ficando mais complexo. Também já foi descrito uma comunicação entre as bactérias, ela já foi identificada. Essa capacidade de intercomunicação é chamada de quorum sensing. Há evidências também de troca de informações genéticas entre células de uma mesma espécie e até entre espécies e gêneros diferentes. Então, por exemplo, já foi demonstrado a transferência de plasmídios ou transposons entre diferentes bactérias, que conferem à bactéria que o recebe maior resistência a antimicrobianos. Então, essa troca de material genético também permite que o biofilme vá evoluindo. E aqui mostra, então, um esquema da resistência aos antimicrobianos. Essa bolinha batendo no biofilme seria um antimicrobiano. E essa talvez seja uma das características mais
de maior impacto clínico, né, das bactérias se estruturarem em biofilme sobre os dentes, né, porque vai aumentar muito a resistência antimicrobiana, né? Ela vai se dar na ordem de 1.000 a 1.500 vezes maior do que aquela resistência observada quando as mesmas bactérias são testadas em culturas planctônicas, né? Então, eu precisaria aumentar em 1.000 a 1.500 vezes as doses de antimicrobianos para atingir essas bactérias em biofilme, comparado a como se elas estivessem sozinhas, né? E por quê? Quais são as razões dessa resistência? Em função da estrutura do biofilme fornecer uma barreira física, impedindo que o antimicrobiano atinja as camadas mais internas do biofilme. Na verdade, após a exposição a um agente antimicrobiano, primeiramente, há um aumento na produção de matriz, né? O que resulta em uma diminuição na perfusão do agente antimicrobiano para o interior do biofilme. Ao mesmo tempo, as bactérias nas camadas mais internas reduzem o seu metabolismo para níveis mínimos, o que resulta na redução da divisão celular e reprodução antimicrobiana. Como muitos agentes antimicrobianos atuam durante a fase reprodutiva das bactérias, este resulta em mais um mecanismo de adaptação do biofilme a uma situação de perigo. Portanto, entender a placa como um biofilme traz um novo olhar à etiologia das doenças periodontais e, consequentemente, sua terapêutica, onde se busca reduzir o número de algumas bactérias patogênicas e aumentar a quantidade de cepas associadas à saúde, reequilibrando, então, o processo de saúde e doença que estava em desequilíbrio. Assim, até o momento, a melhor forma de eliminar um biofilme, de combater doenças associadas a biofilme, são procedimentos de desorganização mecânica. A placa bacteriana supra- e subgengival, entendidas como biofilme, em sua constituição e interdependência, ele rompeu, né, essas teorias da placa específica e placa inespecífica. O conceito de biofilme esclareceu melhor a associação entre os diversos tipos bacterianos e estados de saúde e doença periodontal. Então, uma importante contribuição também foi a contribuição do Sokransky e da Raffagy, dos complexos bacterianos, em que eles fizeram uma avaliação de 13.000 amostras de 185 pacientes, amostras do biofilme subgengival. Desses 185, 160 tinham doença periodontal em diferentes níveis e 25 tinham saúde, eram saudáveis, né? Então eles mostraram diferentes padrões de características desse biofilme subgengival, né? De forma que aqui eles colocaram que, primeiramente, né, quem não tinha doença tinha mais composição, uma composição maior desses complexos aqui, o azul, o verde e o amarelo, né? À medida que a doença ia aumentando, ficando mais grave, eu tinha um aumento da quantidade desses complexos laranja e vermelho, né? O vermelho seria aquele implicado com a progressão das doenças periodontais. Essa técnica é utilizada até hoje, né? E a gente observa muito esses complexos, né, nas características microbiológicas. Então foi uma contribuição importante. Uma outra contribuição importante também foi o modelo etipatogênico do Page e do Corman, em 97, que ele colocava aqui que as bactérias, elas são só parte da explicação do processo. Elas estimulam, né, uma resposta imune do hospedeiro, mas essa resposta imune do hospedeiro, ela vai ser modulada por fatores genéticos, por fatores ambientais e adquiridos, né? Aqui, por exemplo, diabetes, fumo, e isso aqui vai gerar uma resposta inflamatória com alteração do tecido conjuntivo e do metabolismo ósseo, e aí sim nós vamos ter o aparecimento dos sinais clínicos de doença, né? Então,
As bactérias, elas são importantes, mas não é a única equação. Existe uma doença um pouco mais complexa do que simplesmente a relação de bactérias com o hospedeiro. Então foi uma contribuição importante também. Então essa teoria, né, que foi chamada a teoria da placa ecológica, ela rompeu com aquela teoria da placa específica e da placa inespecífica. E na verdade ela tentou juntar um pouquinho das duas. De acordo com essa hipótese da placa ecológica, tanto a quantidade total de bactérias quanto a composição microbiológica específica, elas podem contribuir para a transição da saúde para a doença, né? Na verdade, nós temos aí uma simbiose, né? Quando a balança está equilibrada, que nós não temos a doença, sinais clínicos de doença, nós temos um equilíbrio entre a agressão do biofilme e a resposta do hospedeiro. Mas quando essa carga bacteriana ela pesa bastante, ela pesa mais, né, essa balança vai ser desequilibrada. E aí a simbiose vai ser rompida, vai haver uma disbiose, e esse equilíbrio dinâmico é rompido então.